Então, vamos acreditar de todo o nosso coração que Jesus está em algum lugar nessa sala, a presença dele está no nosso meio. Amém. E que ele quer falar com a gente, ele quer trazer alguma revelação, ele quer trazer alguma direção. Jesus, ele anseia por falar com a gente. Tudo que ele quer é que a gente esteja atento, olhos fitos. Então que a gente entre agora num momento diferente, que os nossos espíritos sejam elevados aos céus e a gente possa ter acesso direto ao coração de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa que... Vou dar um testemunho rápido antes de começar com a palavra. Há muitos anos atrás, eu ainda trabalhava como vendedor. Meu trabalho era bater de porta em porta para fazer as minhas vendas. Mas eu já tinha algum sucesso na área de vendas já. E aí, meus pais me chamaram para pregar lá na igreja deles, para dar na verdade, no curso de marketing e vendas lá na igreja deles, um seminário, a gente fez uma manhã inteira. E lá, eu lembro que eu pedi autorização para o meu pastor para ir para essa outra igreja, para dar esse seminário, e ele autorizou. E naquela semana eu estava em jejum e buscava a Deus, e essa é a primeira vez que eu estava apresentando algo assim, nessa magnitude, para uma igreja. A igreja estava cheia, e eu lembro que eu expliquei uma coisa muito séria, que é o seguinte: vai ser parte da palavra hoje. Quando a gente fala amém, é muito sério. A gente, crente, a gente fala amém para tudo, né? O amém sai da nossa boca, qualquer coisa, né? Diz assim: eu vou conseguir chegar lá no horário hoje para não me atrasar no médico, porque eu preciso consultar hoje. A pessoa já fala amém, né? Mas amém espiritualmente é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que quando dois concordam num assunto e apresentam diante de Deus, Deus libera. E eu expliquei isso naquele seminário. E eu estava lá aclamando no início, lá no fundo, antes de começar, quando estava o louvor. E o Espírito Santo dali, na noite anterior, eu já tinha tido uma experiência maravilhosa. Eu estava dormindo, eu já estava em jejum. E durante a noite eu senti meu corpo sendo elevado. E eu sabia que o Espírito Santo estava à frente. E eu expliquei para o pessoal lá, falei: galera, fala amém quem está concordando comigo, quem não concorda não fala nada, porque é sério. E o Espírito Santo me fez falar algo bem específico, algo que eu não tinha planejado, mas que ali eu fui tomado pelo Espírito Santo. E eu disse assim: quem quer tirar férias lá no mar Mediterrâneo, diz amém. Dentro da palavra que a gente estava falando, quem quiser tirar férias lá no mar Mediterrâneo, diz amém. Obviamente eu falei também amém. Muita gente falou amém. De novo, eu não tinha nenhum sonho de morar fora, nunca planejei. Poucos anos depois, quando eu me dou conta, a gente está embarcando, 2 anos depois, a gente está embarcando para tirar férias no mar Mediterrâneo. Então, quando a gente, naqueles 2 anos, foi quando me ligaram da Alemanha, veio a profecia que eu ia morar fora, me mudei, já estava morando aqui, e aí eu estava lá, tirando férias no mar Mediterrâneo. E como eu disse, um dia, sem pretensão nenhuma, algo levados pelo Espírito Santo. E porque a galera levantou e disse amém, se concretizou. Amém. Eu lembro que eu levei a camisa da igreja do meu pai, tirei uma foto lá na frente do mar, mandei para eles. Falei: galera, vocês lembram disso? Então eu vou repetir isso para vocês aqui. Falar amém é algo sério. Então quando eu falar, convidar vocês a falar amém, vocês têm que ter certeza que vocês vão concordar com aquilo. Por quê? Porque se vocês concordarem, Deus libera. Amém? Amém. Amém. Falou amém. Quando a gente concorda em alguma coisa, Deus libera. Quando a gente está em comunhão aqui, louvando a Deus, cultuando a Deus, Ele se faz presente e Ele fala amém. Quando a gente concorda em algo junto, que é propósito de Deus, quando o nosso propósito está alinhado, como igreja, como corpo de Cristo, e a gente concorda com alguma coisa, a gente diz amém, Deus Ele está aqui, Ele fala amém, galera. Vai acontecer. Eu falei ontem, eu vou repetir.
A gente não está aqui em vão. Não estamos aqui em vão. E o fato de a gente estar nessa caminhada juntos, alguns já há mais tempo, outros há menos tempo, mas a gente está nessa caminhada junto. Não é em vão. Nunca foi em vão. Nunca foi em vão. Tem as indas e vindas, mas a gente está aqui de novo. Às vezes para um pouco de vir na célula, às vezes volta, ou se muda para o Brasil, volta do Brasil para a Alemanha, aqui a gente está junto de novo. Amém? Quando Deus nos dá a direção de implantar a igreja aqui, Ele manda o Breno e a gente já implantaram a igreja. Deus não está brincando. Deus está levando o que a gente está fazendo aqui muito a sério. Muito a sério. E Ele conta com a gente. Esse retiro está sendo maravilhoso, porque a gente viu a contribuição de cada um, a gente viu que a gente funciona como corpo. A gente viu que se daqui a um ano a gente tiver um grupo de 100, 200, 300 pessoas, eu não sei, cabe a Deus decidir. Mas o que a gente está vendo aqui hoje é que a gente sim é capaz. A gente é capaz de criar esse momento maravilhoso, cada um trabalhando e fazendo a sua parte. A gente nem precisou estar fazendo milhares de reuniões, todo mundo assumiu sua responsabilidade, está assumindo aqui. Eu arrumo aqui, eu cuido das crianças, eu organizo aqui, eu com a palavra, eu com louvor, todo mundo está fazendo a sua parte, isso é maravilhoso. A gente está sendo testado. Deus ele vai precisar desse espírito de servir logo ali na frente. E Ele conta com a gente. A gente está sendo o alicerce do que Ele está plantando aqui em Berlim. Eu não sei se a gente ainda vai ver essa obra multiplicar. Eu espero que sim, eu gostaria muito de ver essa obra se multiplicar. Talvez a gente está só plantando a semente. Mas independentemente se a gente vai ver a árvore pronta, se a gente vai ver o broto, a gente hoje é quem está lavrando a terra e colocando a semente e se esforçando. E isso vai de encontro ao que a gente tem falado ontem, a gente vai falar hoje. Qual é o tema, galera? Gemeinschaft. E aí eu comentei rapidinho ontem, não queria dar muito spoiler, mas eu comentei rapidinho ontem que eu quero mostrar para vocês hoje a Bíblia. Sabe aqueles clickbait no YouTube? A Bíblia como você nunca viu. Eu quero trazer uma perspectiva nova da Bíblia para vocês hoje. E eu quero mostrar como a Bíblia está alinhada com o que a gente está fazendo aqui. Como a Bíblia está alinhada, ou melhor, como nós estamos alinhados com a Bíblia. Como esse encontro, esse nosso retiro, nossa barca de inverno está alinhada com a Bíblia. Vamos pensar nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, lembra? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adorarás imagens, ama o teu Senhor com todas as tuas forças, acima de tudo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembra os 10 mandamentos? Os 4 primeiros falam de relacionamento com Deus. Olha que interessante isso. Quando Deus dá direções para o seu povo de comportamento. Lembra o cenário? Os hebreus saindo do Egito como escravos. Não sabiam viver com sociedade. Tinham que se reorganizar. Deus dá várias regras, mas Ele dá 10 mandamentos que são eternos. Os 4 primeiros falam de relacionamento com Deus. Os outros 6 falam de relacionamento com as pessoas. Já se deram conta disso? Os 10 mandamentos, eles resumem como que a gente se relaciona com Deus e com o nosso próximo. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Compreender, especialmente praticar os mandamentos de Deus, vai nos abençoar. Acho que isso é bem claro para todo mundo. E não só vai nos abençoar, como vai nos levar a um efeito colateral positivo. Da mesma maneira, quebrar esses princípios vai nos prejudicar. Então, para a gente entender como que a gente vai ser abençoado, como que a gente não quer ser prejudicado, nesse final de semana, a gente vai falar
do poder do relacionamento. É que a gente começou a falar ontem, vamos falar hoje, a gente vai falar um pouco amanhã. E aí a gente lê o seguinte, lá em Provérbios 18:1. Tem duas traduções. A primeira diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola e se insurge contra a sabedoria. A segunda tradução fala o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Existe uma visão um pouco mais extrema que diz que essa atitude de isolamento é uma atitude interesseira, egoísta e burra. É só a gente revisar o texto agora que a gente vai perceber. Interesseira, principalmente na segunda tradução que eu acabei de ler, porque a pessoa está buscando só o seu interesse. Egoísta, porque pensa em si só. E burra, porque se insurge contra a verdadeira sabedoria. Falamos disso ontem, eu vou reforçar hoje. Deus não planejou o homem para viver sozinho. Lá em Gênesis 1, olha que interessante, à medida que Deus vai criando o mundo, Ele mesmo vai avaliando. E eu não sei se vocês já perceberam, na avaliação, Ele olha para tudo que Ele fez, Ele vai olhando para tudo que Ele vai dizendo, vai fazendo e vai dizendo que é bom. A gente vê lá, naqueles versículos que estão vendo aí na tela, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25, ele vai fazendo e vai dizendo, é bom. No versículo 4, primeiro, quando Deus viu a luz e viu que era boa. Em todo o resto, o versículo termina dizendo, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus olha para o homem sozinho, o que Ele diz? Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, na visão do Criador, na visão do nosso Deus, do mesmo Deus que a gente está cultuando agora, nós não fomos projetados, nunca foi o plano dele nós vivemos sozinhos, porque não funciona. A gente não funciona nem vive bem no isolamento. Um avião, ele é projetado para voar, não para dar na estrada. Não adianta eu querer pegar um avião e tentar ir ali no mercado, não funciona. Não adianta eu pegar um carro e tentar ir para o Brasil, não foi feito para isso. Da mesma forma, Deus nos projetou para vivermos em comunhão vertical e horizontal. Amém? Então, não apenas, se a gente se isolar, não apenas a gente vai contradizer os princípios que Deus estabeleceu, mas a gente vai acabar nos privando de algo que Deus tem para nossas vidas. Eu vou repetir. Se a gente se isola como indivíduo, ou dizendo aqui é minha família, é o meu clã, a gente não se mistura. A gente não vai apenas contradizer os princípios que Deus estabeleceu, o projeto que Deus estabeleceu, mas a gente vai acabar nos privando de algo que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus deu um exemplo muito interessante lá no Evangelho de João 15 e versículo 1. Lá ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Alguns já começaram, provavelmente, a reconhecer esse desenho. Todos receberam. Na sacolinha de ontem, esse desenho. Junto com a nossa foto. Eu quero que vocês coloquem isso na geladeira de vocês, no quarto, na mesa, onde vocês quiserem. Para lembrar desse dia, onde a gente decidiu viver em comunhão. Onde a gente teve entendimento sobre Jesus, que é a verdadeira videira. Sabe por quê?
Porque logo em seguida, depois de João 15:1, ele se refere a nós como os ramos e os galhos. Exato. Amém? Então Jesus fala: eu sou a verdadeira videira, meu pai é agricultor. Depois, como eu disse, ele se refere a nós como os ramos e galhos. E por que ele fala isso? Quando ele fala de nós como ramos e galhos. Ele diz que quando a gente está conectado a ele, a vida dele, a vida de Cristo, flui e nos toca. Tanto que um pouquinho mais à frente, ali em João 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se a gente não permanecer nele, a gente não pode dar fruto. Faz sentido o que eu estou falando? Porque dele provém a vida. Que no exemplo da videira é a seiva. É ela que vem lá das raízes, pelo tronco, e se espalha, e que nos permite frutificar, e que nos permite permanecer vivos. A Bíblia diz que quando um ramo é cortado, é lançado aonde? É lançado fora e se seca. Ou seja, se a gente se desconectar de Cristo, a gente perde completamente a nossa vida por toda a eternidade. Porém, muitas vezes o que a gente não para pensar é que Jesus, ao dizer que ele é videira, ele está se referindo a si mesmo, como eu acabei de falar para vocês, como raiz e o tronco principal. Depois que eu disse que ele se refere a nós como galhos e ramos. E os ramos brotam da onde? Do tronco. Olha que bonito isso. Então, assim como no natural, ramos vão brotando de outros ramos, que por sua vez produzem outros ramos, no reino de Deus não é diferente. Todos nós estamos ligados a Cristo. Mas a seiva dele, a vida dele não flui diretamente para cada um de nós de forma isolada. Ou seja, aquilo que a gente recebe de Deus, a gente tem a responsabilidade de transmitir. Se vocês pensarem na videira, vão brotando galhos, ramos do tronco. E desses galhos e ramos vão brotando outros. E é assim que funciona no mundo natural a videira e a gente no mundo espiritual. Por isso que a gente precisa um dos outros. Por isso que a gente tem a responsabilidade de transmitir a seiva para que o próximo galho se crie, para que o próximo ramo se crie, para que tenha mais brotos, para que dê mais frutos. Amém? A gente precisa estar conectado a Cristo e aos demais ramos. Não tem como você e eu estarmos conectados a Cristo, mas desconectados do resto dos ramos. Se a gente entender que o fluir da vida de Deus envolve os relacionamentos, então a gente também entende danos que os relacionamentos podem produzir, que podem nos privar da vida de Deus. Talvez a gente entenda não somente o poder, mas a importância dos relacionamentos. E assim a gente passe a agir de forma diferente. Quantos de nós não vimos pessoas que estavam na célula, na igreja, e decidiram se desconectar? É como cortar um galho. Ele vai ficar verdinho mais uns dias, mas ele vai começar a secar. Quantas vidas a gente não viu secando? Porque resolveram se desconectar. E muitos, quantas vezes a gente ouviu falando: eu não preciso da igreja, eu não preciso da célula, eu tenho a minha vida com Deus. Se acabou de se cortar como ramo, você perdeu essa ligação. Muitos se convencem disso, no final das contas a gente vê que a seiva, o fluir, a vida de Deus, que permeava por meio do nosso corpo como igreja, parou
de fluir nessas vidas. Isso é triste. Ou seja, a gente precisa entender a importância dos relacionamentos e agir de forma diferente. Porque assim como a vida de Deus pode fluir, nos alcançar e nos tocar por meio dos relacionamentos, quando a gente se relaciona de forma errada, a gente pode viver o oposto. A gente pode estancar o fluir de Deus nas nossas vidas. Faz sentido o que eu estou falando? Estão me acompanhando? Vou dar alguns exemplos para vocês das Escrituras. Primeiro do fluir e depois de quando a seiva é obstruída. Mateus 18, 19 a 20 diz o seguinte: também vos digo que, se 2 de vós concordarem, falei isso no início, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Lembra que eu falei no início? Galera, Deus está aqui. Ele explicou isso na Bíblia. E nenhuma palavra que se eternizou nas Escrituras está lá em vão. Se Jesus explicou isso e foi registrado lá por Mateus, o coletor de impostos, registrava muito bem. É impressionante o detalhe do registro que ele faz. Se ele registrou isso de forma detalhada, é porque Deus queria que com os milênios nós soubéssemos disso. Então eu vou repetir mais uma vez: Jesus está aqui no nosso meio. E eu vou repetir mais uma vez: tudo aquilo que a gente concordar como igreja, estando dentro do nosso propósito e do propósito de Deus, o que ele diz? Ele diz amém, galera. A Bíblia fala que quando a gente está reunido como igreja, Deus ele se inclina do alto da sua glória. Olha que poderoso isso. A gente tem os céus, onde estão os anjos e querubins, as entidades celestiais, adorando a Deus. Deus está mais alto que isso. Deus está no alto da glória. É assim que a Bíblia descreve. Quando a gente está aqui cultuando a Ele, e o nosso coração está aberto, contrito, aquebrantado, com sede, com fome da presença dEle, e a gente eleva as nossas vozes para adorar Ele, o que a Bíblia diz? Que Ele se inclina do alto da sua glória. Dá uma olhadinha para a gente. Imagina Deus agora, no alto da glória, nessa cidadezinha, nessa Dorf, Deus falando: está acontecendo alguma coisa aí embaixo. Ah, é vocês. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui, galera. Aproveita esse momento tão especial. Ali a gente está aprendendo que onde estiverem 12 ou 13 reunidos, a gente atrai a presença dele. A presença dele se manifesta quando a gente se reúne. Amém? Quem acredita nisso, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Mas o texto também diz que quando não só nos reunimos, mas também concordamos com o que pedimos, isso tem o poder de promover a intervenção em Deus. Todos nós temos situações que a gente quer a intervenção de Deus. Uma coisa pessoal, um trauma, uma ferida, um problema no trabalho, um problema no casamento, um problema na família. Todos nós temos situações que a gente quer a intervenção de Deus. E que talvez lá no nosso quarto, que Jesus sim mandou a gente orar. Mas talvez a gente está tendo dificuldade de ver Deus agir ou de acreditar que Deus vai agir. Só quando a gente está aqui, galera, mais uma vez, em comunhão, como corpo de Cristo, e a gente apresenta essas situações na frente de Deus, o que a gente está vendo nesse texto é que Ele intervém. Quando a gente concorda com o que a gente pede, quando a gente aqui se reúne, a gente ora, como a gente orou pelas crianças, Deus concorda e Ele intervém. Nessa tarde, nessa noite,
Entrega as tuas situações na frente de Deus. Deixa Ele tomar conta. Aprende a viver a dependência de Deus. Entrega. Fala, Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas uma coisa eu sei, Deus, que eu aprendi lá no sábado, no dia 3 de março. Uma coisa eu sei, é que se eu apresentar diante de Ti, o Senhor vai intervir. Isso vai ser o suficiente. Isso vai ser o suficiente. Fala com Deus. Deus, estava aquele dia lá no Gemeinschaft. A gente estava lá em comunhão e o Senhor falou, lá foi dito, que se a gente pedisse, como grupo, dentro do Teu propósito, como igreja, o Senhor intervia. Intervém, Senhor, apresenta diante de Deus. Em Atos 4, 23 a 24, a gente lê, ali já era pós-cruz, pós-ressurreição de Cristo, e a gente lê que ali os irmãos eles se reuniram depois de terem sido proibidos de pregar o Evangelho. Ali eles tinham sido ameaçados. Eles estavam vendo a perseguição aos cristãos se instalando. Eles foram os primeiros a perceberem e passarem pela perseguição aos cristãos. E aí, depois de eles terem sido ameaçados, depois de tudo isso, a Bíblia diz que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. E lá no meio daquela situação, você sabe qual foi o resultado? Eles estão querendo falar de Cristo, eles são proibidos. Eles são perseguidos. Será que a gente não está vendo coisa parecida hoje? Eles são perseguidos, são proibidos. Só que eles unanimemente levantam uma voz em oração. Sabe qual foi o resultado? Todo aquele grupo é tomado pelo Espírito Santo. O lugar onde eles estavam, com uma só voz, louvando a Deus e pedindo a intervenção de Deus, aquele lugar ele literalmente sacudiu, ele literalmente tremeu. Ao longo da Escritura, a gente percebe que quando as pessoas se unem, há uma bênção de Deus, há intervenção de Deus. A gente também percebe o oposto, que quando alguém se isola, essa pessoa acaba se desconectando. E não vai achando, dizendo, não, mas o meu relacionamento com Deus é diferente. De novo, quantas vezes eu escutei essa história? Mas o meu relacionamento com Deus é diferente, eu não preciso estar conectado. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar na célula, eu não preciso estar no grupo. Eu vou para o meu quarto, eu oro, me entendo com Deus. Já ouviu falar do cara chamado Elias? O que Elias fez? Elias era um cara que tinha tal relacionamento com Deus que ele chamou centenas de pessoas para ver o poder de Deus. E quando ele ora, cai fogo do céu. Lembra dessa história? Eu estou falando desse cara. Não é um Zé Ninguém que nem eu. Não é um Zé Ninguém que nem a gente aqui nesse grupo. Eu estou falando de Elias. Elias, quando Eliseu viu que ia perder o seu mestre, ele fala, eu quero o dobro da tua virtude. Eu estou falando desse cara. Ele entra na caverna, quando ele está fugindo, ele está desanimado, ele está profundamente angustiado, ele está profundamente deprimido. E aí ele se queixa para Deus. E sabe o que ele fala para Deus? Ele fala assim, só fiquei eu. Só fiquei eu. Todos os outros profetas não se posicionaram diante do Senhor. Não estão sendo fiéis, só sobrou eu. Ele estava se vendo sozinho. Será que a gente não está entrando na caverna também e dizendo para Deus, Deus, eu estou sozinho, Deus. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou sem solução. Não tem ninguém por mim. Sabe o que Deus fala para ele naquele momento dentro da caverna? Ele fala assim, Elias, tem outros 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus está dizendo para ele, de onde foi que você tirou essa ideia que só sobrou você, que você não tem ninguém? De onde foi que você tirou essa ideia? Tem uma multidão, tem milhares que estão andando em fidelidade diante de mim.
O verdadeiro problema ali é que Elias estava desconectado dos demais. Então ele tinha a percepção de que ele só tinha a si mesmo. E será que a gente não passa por isso às vezes? Quando a gente está se sentindo isolado. A gente está se sentindo numa caverna. A gente está se sentindo sob risco. A gente fala, Deus, eu não tenho mais ninguém, eu não posso contar com ninguém. Quem de nós, morando no exterior, não passou por isso? Talvez tenha sido só eu. Quando a gente começa a praticar esse nível de isolamento, a gente só está estancando o fluir de Deus, o fluir da vida dele para nós. Isso só traz danos para as nossas vidas. Vamos ver mais um exemplo na Bíblia. Em 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo 2:8, o apóstolo Paulo diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então presta atenção que o que nos dá autoridade quando a gente levanta as nossas mãos é que elas sejam santas. E a definição nesse versículo é que não haja pecados de relacionamentos, nem ira nem contenda. Porque quando ele está falando de ira e contenda, a gente não tem como se irar ou ter contenda com a gente mesmo. Ele está falando do relacionamento dentro da igreja, porque ele fala assim, levantando mãos santas, quero que os homens orem em todo lugar. Ele está falando da igreja, para orar a igreja, de levantar as suas mãos. Ele está falando do relacionamento aqui, da nossa comunhão. E o que nos dá autoridade é relacionamento. Porque quando a gente se desconecta um do outro, à nossa volta, a gente está nos desconectando de Deus. Como a figueira. Se eu sou um galho, eu vou lá, eu me corto da árvore, eu acabei de me desconectar de todo o resto. 1 Pedro 13:7. 1 Pedro 13:7 diz assim, recado para os maridos nessa sala, hein? Todos prestem muita atenção. Isso aqui é muito sério. Se a gente não prestar atenção nisso, talvez nada que eu vá falar aqui vai causar nenhuma mudança nas nossas vidas. Presta bem atenção, isso aqui é um recado muito sério. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida. Olha como é que esse versículo termina. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Deixa eu te falar, Pedro não está dizendo assim, trata bem tua esposa para ter paz em casa. Trata bem tua esposa para se dar bem mais tarde. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, se você desonrar, se você não manter o relacionamento horizontal com a sua esposa funcionando, da forma como deveria manter em casa, como casal, o teu relacionamento vertical com Deus vai ser comprometido. E o que termina lá falando? E as suas orações serão impedidas. Tá claro isso, homens? O próprio Jesus disse que se a gente não perdoar as pessoas que nos ferem, nós não seremos perdoados pelo Pai. Estou indo já para fora do casamento. Ou seja, a gente está num relacionamento onde a mágoa se instala no coração e eu não permito que o perdão se manifeste, vai obstruir o fluir da seiva, porque isso vai me desconectar de Deus. Vai produzir um dano na minha vida espiritual. A gente precisa entender que os relacionamentos não são uma sugestão de Deus para que a gente tenha uma vida social melhor. A gente não está falando aqui de vida social. Não é o que eu estou dizendo para vocês.
Vida social não precisa de aliança. Falamos de aliança ontem. Vida social não precisa de aliança. Vida social, eu saio na noite, bebo, faço o que eu quiser, eu tenho minha vida social, mas eu tenho zero aliança. A gente precisa entender que aqui existe uma espiritualidade prática. Eu nem vou me aprofundar muito na questão espiritual. Eu estou dizendo que existe uma espiritualidade prática. Até porque, frequentemente, a gente imagina espiritualidade como sendo aquele momento que está só a gente orando, falando com Deus. Isso também tem seu lugar. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Então sim, há um relacionamento pessoal que a gente cultiva com Cristo. Mas o mesmo Jesus também nos ensinou que quando a gente orasse em concordância com mais pessoas que Ele se manifestaria. Ou seja, a gente precisa entender que a espiritualidade não se vive só de forma isolada. É isso que eu estou tentando explicar desde o início. Tem o teu espaço com Deus, tem o quarto secreto com Deus, mas isso não é o todo. Quando você sai dali, você tem que estar no corpo. Quando a gente trata corretamente a família, quando a gente se comporta devidamente no trabalho, quando a gente se posiciona com um bom testemunho para ser sal e luz, tudo isso é parte de uma espiritualidade prática, que produz resultados na vida de quem está à nossa volta. Espiritualmente isso nos fortalece, nos impacta, nos abençoa, assim como abençoa todo mundo que está à nossa volta. Além do exemplo do fluir da vida de Deus, da seiva obstruída, a gente precisa entender a perspectiva do relacionamento quando Jesus fala, por exemplo, dos ramos que são cortados. Aí é onde a coisa começa a ficar mais dolorida. E alguns podem perguntar, como assim, Vinícius? Existe uma igreja, existem ramos, está dizendo que tem que cortar ramos. Isso mesmo. É isso mesmo que eu estou falando. Ainda que com isso eles vão secar e inevitavelmente serão lançados no fogo, porque esse, o exemplo que a gente vê na Bíblia, que para mim é uma clara condenação eterna no inferno, ainda assim a gente precisa entender que quando alguns se desconectaram de Deus, se eles permanecerem conectados, tem que entender isso aqui, se eles se desconectarem de Deus e permanecerem conectados com os restantes dos irmãos, eles podem trazer dano. Lembra da figura da figueira? A seiva precisa fluir. Você tem um galho que vai lá e não deixa mais a seiva passar. O alimento para de alcançar todos os ramos depois dele. E Jesus fala disso. Jesus fala disso. Então a gente precisa entender que a questão de relacionamento é algo sério. Que a palavra, inclusive, explica quando que a gente não deve se relacionar. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 5, de 9 a 11, Paulo ele escreve assim: já por carta vos tenho escrito, isso aqui é bem sério, já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. E aqui não está falando de prostituição da vida sexual, está falando sobre a prostituição com a palavra de Deus. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Então a gente não pode separar dessas pessoas, porque a gente está no mundo e as pessoas são assim. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Olha como é que Paulo termina. Como tal, nem ainda comais. Se relacionamento fosse algo que a gente pudesse classificar de maneira espiritual como neutro, não haveria nenhuma influência ou positiva ou negativa, faz sentido? Mas
Assim como a Bíblia nos mostra que é uma influência positiva estar num bom relacionamento, há também uma influência negativa no relacionamento ruim. Paulo está dizendo que não há problemas de você e eu nos relacionarmos com os pecadores. Vê que interessante isso. Ele não está falando sai do meio dos pecadores. Não é isso que ele está falando. Porque os pecadores precisam do Evangelho. E essa é a nossa missão. Levar o Evangelho para eles. Para a gente ganhar eles para Deus. Mas ele diz, com aquele que se diz irmão, mas vive como ímpio, com esse não se senta nem para comer. Cara, não é nem para a gente sentar para comer com uma pessoa assim. Ou seja, com este não mantém o que? Gemeinschaft, comunhão. Por quê? Porque isso te expõe. Uma pessoa que já vacinou o coração dela para não viver a verdade da palavra, dizendo-se irmão da boca para fora, mas de maneira hipócrita, que vive como um pecador qualquer, na verdade, é até pior do que qualquer pecador. Porque ele já tem o conhecimento da palavra. A Bíblia, de maneira muito direta, está dizendo, não é nem para sentar para comer com ele. Se teu irmão hipócrita chega e fala assim, vamos ali almoçar? Você inventa uma desculpa e vai para o outro lado. É isso que a Bíblia está dizendo. Há vários textos na Bíblia que nos falam de nos posicionarmos, desligando algumas pessoas do nosso contato e do nosso convívio. É óbvio que a gente está falando aqui de situações extremas, mas isso não muda o fato de que há vários textos bíblicos que nos ensinam a respeito disso. E por quê? Porque, de novo, há um poder nos relacionamentos. A vida de Deus pode fluir através de nós em bons relacionamentos. E a vida de Deus pode ser obstruída, quando a gente rompe relacionamento ou a gente não se comporta de maneira adequada. Mas relacionamentos errados, ainda que na perspectiva humana o relacionamento pareça ser saudável, ele pode ser espiritualmente ruim. Eu vou repetir. Na visão humana, ainda que o relacionamento pareça ser saudável, esse relacionamento que a Bíblia nos dá uma bandeira vermelha, ele pode ser espiritualmente danoso. Então tenham muito cuidado com os relacionamentos. Se a gente não viver de forma correta, a gente pode acabar tropeçando com eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai se relacionar, amém? E que Deus então nos dê graça e sabedoria e nos encha do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê essa sensibilidade de entender o relacionamento bom, o relacionamento ruim, e que a palavra que a gente escutou hoje, a gente venha aplicar corretamente e de uma vez por todas entender o poder do Gemeinschaft. Amém? Glória a Deus.